A Associação Nacional do Servidor Público de Carreira de Planejamento e Orçamento, ASECOR, idealizou sob a organização de Márcio Gimene o livro Planejamento, Orçamento e Sustentabilidade Fiscal, reunindo uma série de artigos produzidos por profissionais competentes e dedicados ao ramo. Tainá Centeno Viana e eu, Tarcísio Nogueira Brinhol, escolhemos apresentar no Seminário de Teoria Econômica da URGS, sob titularidade do professor Robert Iturrier Ávila, o texto Finanças Públicas, Ideias para a Nova Lei Complementar, de autoria de Hélio Martins Tolini. Economista, formado pelo UNB, foi secretário do Orçamento Federal em 2002, consultor do Departamento de Assuntos Fiscais do FMI em Washington entre 2013 e 2007 e consultor de orçamentos desde 1991 da Câmara dos Deputados, um funcionário público com vasta experiência e que viveu o dia a dia do orçamento público desde o início da nova República. O processo orçamentário fiscal, implementado pela Constituição de 1988, introduziu novos instrumentos, como o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, aperfeiçoando e ampliando o controle institucional da gestão fiscal, com a efetiva participação do Poder Legislativo, dono da última palavra, nos referidos instrumentos e na Lei Orçamentária Anual. O Plano Real promoveu reformas de ordem econômica, administrativa e previdenciária. No campo fiscal, destacaram-se a renegociação e a assunção condicional pela união das dívidas de quase todos os estados e das maiorias dos municípios. Posteriormente, mudanças maiores na política econômica incluíram a criação dos regimes de câmbio flutuante e de metas de inflação, bem como a busca imediata de superávites primários positivos. No ano 2000, foi promulgada a Lei de Responsabilidade Fiscal, que institucionalizou para os 3 níveis de governo regras de responsabilidade e transparência na gestão das finanças públicas. Sistematizou de forma a assegurar o respeito a limites de gastos e dívidas, previamente definidos, e o cumprimento dos resultados fiscais, fixados anualmente por lei própria de cada governo. A sua edição constituiu a resposta mais adequada e permanente para solucionar a questão fiscal no médio e longo prazo, buscando romper com o passado de leniência fiscal por parte dos governantes brasileiros. O texto aborda aspectos que estão sintetizados no projeto de nova Lei Complementar de Finanças Públicas. O PLP número 295 de 2016, aprovado pelo Senado Federal e em tramitação na Câmara dos Deputados. Visão estratégica de médio prazo e plurianualidade. A nova Lei Complementar de Finanças Públicas precisa assegurar que o processo orçamentário anual tenha o seu foco deslocado do curto para o médio prazo devido às deficiências insuperáveis do plano plurianual. Para tanto, a LDO assumiria papel de destaque na elaboração orçamentária de médio prazo, respeitando a restrição fiscal do ente. A Constituição Federal estabelece que o orçamento seja anual para concluir um projeto de investimento que se execute durante mais de um exercício financeiro, sendo aprovado pelo Poder Legislativo a cada ciclo de elaboração de lei orçamentária até o término de sua execução. Portanto, os projetos de investimento plurianual, a mais das vezes, se tornam obras inacabadas que, após iniciados, tiveram a sua execução interrompida. Isso ocorre quando o projeto deixa de receber novas autorizações orçamentárias para sua conclusão, seja por consequência de dificuldades fiscais ou por mudanças na prioridade política na alocação dos recursos. De forma paliativa, tem constado repetidamente nas LDO da União dispositivo determinando que a LOA somente inclua novo projeto caso tenham sido adequadas e suficientemente contemplados os projetos cuja execução financeira tenha ultrapassado 20% do seu custo total estimado. Essa regra acaba sendo fraca, pois não há fiscalização do seu estrito cumprimento, nem penalidade por eventual descumprimento. A aprovação de projetos de investimento pelo custo total dependeria de alteração constitucional. As dotações correspondentes seriam automaticamente apropriadas pela LOA do exercício de referência e dos exercícios subsequentes, respeitando o cronograma de execução do projeto. Modelos semelhantes são utilizados pelos Estados Unidos e Japão. Uma alternativa infraconstitucional seria exigir mais transparência por meio de um anexo na LOA que registraria o custo total de cada projeto plurianual e os desembolsos anuais previstos para os exercícios subsequentes, dando conhecimento público destes desembolsos para a próxima elaboração orçamentária, obrigando que a tabela fiscal da LDO e a LOA
considerassem esses montantes no planejamento das despesas do exercício. Um sistema ideal deve ter um marco legal, que cubra a ligação dos projetos com a estratégia de desenvolvimento, consistência na preparação, critérios de seleção, setorial e centralizado, autoridade para avaliar e rejeitar projetos, um processo licitatório eficaz para apoiar a implementação e operação, manutenção de registro dos ativos e sua operação, avaliação ao final do ciclo e a definição de responsabilidades institucionais nas diversas etapas, bem como um conjunto de metodologias e requisitos técnicos definidos pelo órgão central da União, estabelecendo conceitos gerais para os demais entes da federação e detalhando o ciclo de vida do projeto, objetivando aumentar a eficiência no uso de recursos públicos e priorizando iniciativas com maior rentabilidade econômica e social. As solicitações setoriais de investimentos seriam reunidas em uma carteira, individualizando as necessidades e oportunidades e mantendo padrões de qualidade, em um banco de projeto das iniciativas aprovadas tecnicamente pelo órgão central de planejamento. O banco de projetos, que pode desconsiderar projetos de baixo valor, deve ser de acesso público e apresentar separadamente as despesas de operação e manutenção dos ativos de infraestrutura. O Banco da União deve contemplar também projetos de outros entes, que sejam financiados pela União em mais de 50% do custo total. Uma questão a ser resolvida é como compatibilizar o banco de projetos com as emendas parlamentares, majoritariamente e destinadas a obras. Uma solução seria aplicar a exigência de constar no banco somente as emendas que destinem recursos para projetos de investimento em setores, acima de um determinado valor limite. Controle fiscal de médio prazo. A aprovação de projetos de investimento plurianual incentiva críticas ao comprometerem o espaço fiscal futuro para novos projetos que, em diversas oportunidades ao serem iniciados, não são finalizados. Para evitar a aprovação de projetos de investimento plurianual que ameacem o equilíbrio fiscal no médio prazo, seria necessária a instituição de um cenário fiscal de médio prazo como instrumento de planejamento fiscal de 3 ou 4 anos revisto anualmente. Em contraponto à perspectiva de curto prazo, transporta-se a discussão para o custo futuro das políticas públicas ao superar o viés pró-déficit, bem como as inconsistências temporais das políticas e considerações de economia política. Em que pese a LOA e a LDO cumpram de forma parcial e incipiente tais funções, a tabela fiscal não poderia ser extremamente sintética com apenas poucas linhas de informação, como foi feito até anos atrás. Além de apresentar a meta fiscal e os fluxos esperados dos principais itens das receitas e das despesas primárias, com um razoável grau de discriminação, seria preciso que os valores para os exercícios subsequentes fossem fidedignos, ou seja, que refletissem a melhor estimativa possível e não apenas replicassem os percentuais de produto interno bruto estimados para o ano de referência, como ocorria recorrentemente no passado. Um quadro de previsão de recursos realista, aliado a metas anuais de resultado fiscal compatíveis com o objetivo da política fiscal no longo prazo, na ausência de choques econômicos, implica em déficits públicos previsíveis e controláveis, estabilidade das finanças públicas e maior credibilidade da política fiscal. A tabela referente às despesas precisaria desmembrar despesas obrigatórias e discricionárias, e o espaço fiscal disponível para novos projetos de investimento, além de projeções de gastos com os projetos previamente aprovados. Tabela em que conste limite de gastos com novos projetos de investimento, tanto pelo Poder Executivo quanto pelo Poder Legislativo. Dessa forma, não seria possível incluir, durante o processo de elaboração da LOA, novos projetos cujos desembolsos financeiros previstos levassem a despesa primária a ultrapassar, em cada um dos 3 exercícios financeiros subsequentes, os limites fixados no cenário fiscal de médio prazo para essas despesas. A elaboração do orçamento público no Poder Executivo responde à governabilidade e atendimento a pressões do Congresso. Já o Congresso, por sua vez, distribui emendas parlamentares, respondendo a demandas paroquiais e sem planejamento.
dificuldades que poderiam ser superadas por meio da instituição de um quadro das despesas de médio prazo. Em anexo, a LDO apontando as prioridades na alocação dos recursos entre os órgãos, setores ou programas anualmente, estipulando assim limites dos anos seguintes e aumentando o grau de previsibilidade, com subtetos orçamentários robustos que informem os limites financeiros para as políticas setoriais no médio prazo, mas sujeitos a alterações extraordinárias justificadas tecnicamente. Ademais, para que o quadro das despesas de médio prazo seja eficaz, são necessários mecanismos de acompanhamento e fiscalização, como relatórios sobre o cumprimento de metas e limites estabelecidos, a serem encaminhados pelo Executivo ao Poder Legislativo, com despesa definida por área temática para os 3 exercícios subsequentes, àquele que se refere à lei. Nesse contexto, as vinculações de receita, que não sejam derivadas de mandamento constitucional ou lei orgânica, precisariam ser eliminadas, pois, ao cristalizar prioridades no tempo, podem se tornar incompatíveis com a revisão anual dessas mesmas prioridades. O plano plurianual tem duração de 4 anos e deve ser aprovado por lei, incluindo todas as despesas de capital de todos os setores do governo. No primeiro ano do PPA, ele é elaborado depois da LDO e ao mesmo tempo que a LOA, então ele não consegue orientar o orçamento desse ano. Já no último ano, ele coincide com o início de um novo governo, que pode não querer seguir o plano feito pelo governo anterior. Na prática, mesmo que o PPA funcionasse bem, ele seria efetivo apenas nos 2 anos do meio, ou seja, em metade de seu período. Além disso, algumas versões anteriores do PPA tentaram ser muito detalhadas, prevendo valores específicos para ações em cada um dos 4 anos, sendo pouco execuível dada as dinâmicas próprias da economia brasileira. Para tentar corrigir isso, criaram-se revisões anuais do PPA e mudanças incluídas na LOA, invertendo a hierarquia do planejamento. Na prática, os PPAs apresentam problemas com a formulação de programas baseados em indicadores ruins e metas difíceis de medir, assim como o tratamento igual para áreas muito diferentes, além de conflitos com órgãos de controle e meio ambiente e escassez de dados técnicos. Surgem programas importantes que não aparecem claramente no PPA ou na LOA, como aconteceu com Minha Casa Minha Vida, o Mais Médicos e o Bolsa Família, que eram executados, mas não estavam estruturados como programas orçamentários no PPA. Ao que se sugere a extinção do Plano Plurianual do Ordenamento Constitucional. As regras orçamentárias variam entre os estados, pois cada lei de diretrizes orçamentárias estabelece normas específicas. Além disso, o prazo legal de sanção da Lei Orçamentária Anual, 31 de dezembro, tem sido descumprido pelo Congresso, de forma estratégica, como meio de pressão política para a liberação de recursos. O Legislativo também tem utilizado a correção de emendas parlamentares por supostos erros e omissões, para contornar a regra constitucional que exige cancelamento de outras despesas quando há acréscimo no orçamento. O relator geral tem reestimado receitas usando parâmetros macroeconômicos artificialmente elevados, permitindo ampliar recursos para emendas parlamentares alinhadas a forças políticas influentes. Dessa forma, a Lei Orçamentária Anual tem sido aprovada, com receitas de vento. Isso é, receitas sabiamente irrealizáveis durante a execução, o que gera despesas com cobertura financeira. O Poder Executivo responsável por garantir a meta fiscal e realizar contingenciamentos tem sido omitido para preservar a governabilidade. Uma solução possível seria reinterpretar ou alterar a Lei de Responsabilidade Fiscal, para que a estimativa de receitas da Lei Orçamentária Anual seja exatamente a mesma da Lei de Diretrizes Orçamentárias, deixando a Lei Orçamentária Anual apenas para o detalhamento dos gastos, aceitando novas receitas apenas quando confirmadas no início do exercício. Outra alternativa seria criar, por meio da nova Lei Complementar Fiscal Permanente, um comitê de receitas, composto por representantes do Executivo e do Legislativo, ou até delegar a definição das receitas a uma entidade técnica externa ao governo. Independentemente da solução adotada, o ideal é impedir que o Congresso reestime receitas durante a tramitação da Lei Orçamentária Anual.
Caso isso seja inevitável, qualquer aumento de receita deveria ser direcionado à reserva de contingência, sendo utilizado somente durante a execução orçamentária do ano seguinte. A nova Lei Complementar de Finanças Públicas deveria exigir a publicidade dos critérios e fórmulas ou de sua explicitação quando da apresentação da proposta de plano plurianual ou o instrumento que o substitua, para os programas e da proposta de lei orçamentária, no caso das ações orçamentárias, a fim de viabilizar a fiscalização do Poder Legislativo, aumentando assim a transparência para a sociedade quanto às razões pelas quais os gestores do Poder Executivo alocam os recursos públicos e incentivando o Poder Legislativo e a sociedade a se interessarem em discutir e modificar esses critérios e fórmulas. A nova Lei Complementar Fiscal Permanente deveria estabelecer que os classificadores de natureza eminentemente técnica passassem a ser considerados auxiliares, constando apenas de base de dados relacional para a União, o Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento e o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal. Não haveria perda de informação técnica, na medida em que elas continuariam disponíveis para a consulta nos sistemas informáticos, e toda a despesa continuaria sendo registrada de acordo com esses classificadores no momento de sua execução. Além de facilitar a compreensão da lei orçamentária pelo cidadão comum, essas alterações permitiriam maior flexibilidade ao gestor durante a execução da lei orçamentária anual, gerando ganhos de eficiência na ação pública. No Brasil, não consta da lei orçamentária o descritor das ações, que existe separadamente num cadastro de ações, mas apenas o título de fantasia delas, o que oferece ao cidadão muito menos informação. Não constam ainda da lei orçamentária anual os valores da despesa prevista para os 2 ou 3 exercícios subsequentes ao de referência. Mesmo que de forma mais agregada, a informação é importante para o gestor se planejar no médio prazo. Por outro lado, além dos classificadores programático, orgânico e funcional, tipicamente encontrados em outros países, constam da lei orçamentária anual dados sobre a esfera da despesa, o grupamento econômico de natureza da despesa, se a despesa é primária ou não, obrigatória ou não, prioritária ou não, qual a instância de governo é responsável pela aplicação dos recursos, o identificador de uso da despesa e a fonte dos recursos que financia a despesa. Dentre esses classificadores, apenas o grupo de natureza de despesa e o classificador por fonte dos recursos são indispensáveis. Os demais causam duplicidade de informação orçamentária, além de tornarem o orçamento maçante e de difícil compreensão para o cidadão comum. Além disso, os classificadores institucional, programático e funcional deveriam compor o crédito orçamentário, que seria desdobrado por esfera, pelo classificador econômico e por vinculação dos recursos. Acresce que, em relação aos demais entes de federação, o identificador de resultado primário deveria passar a ser um classificador auxiliar obrigatório. Por fim, excetuados os programas cuja concepção deve ser inteiramente livre, para diversos classificadores, a nova Lei Complementar Fiscal Permanente deveria estabelecer um padrão nacional mínimo, a nível agregado. Isso facilitaria a consolidação das informações dos entes da federação, e ao mesmo tempo preservaria a liberdade atualmente existente para que cada ente defina os níveis mais detalhados desses classificadores, de acordo com as suas próprias peculiaridades. Contabilidade aplicada ao setor público. O Conselho Federal de Contabilidade, convergindo com as normas internacionais e a Secretaria do Tesouro Nacional, estão implementando uma reforma na contabilidade do setor público brasileiro, ao deslocarem o foco para os atos e fatos que afetam o patrimônio e a situação patrimonial líquida do ente. A modernização prevê que a receita e a despesa patrimonial sejam registradas sob o regime de competência plena, independentemente de recebimento ou pagamento, enquanto a receita e a despesa orçamentárias mantêm o registro pela arrecadação e pelo empenho. A reforma também estabelece regras de avaliação e mensuração do ativo e passivo, define procedimentos de registro e demonstrações contábeis e regras para a consolidação nacional das informações.
Embora muitas dessas mudanças sejam implementadas sem alterar os normativos legais, o texto argumenta que as normas gerais principiológicas da contabilidade pública devem constar na nova lei. Um novo Conselho de Gestão Fiscal deveria atuar como instância normatizadora máxima do setor, assegurando a convergência com os padrões brasileiros e internacionais. Caberia ao órgão central da contabilidade da União elaborar normas complementares para todos os entes, após a aprovação do Conselho. A nova lei deve ainda incorporar conceitos da contabilidade moderna focado nos usuários, exigindo que a informação contábil observe características qualitativas como relevância, fidedignidade e comparabilidade. Para isso, deve ser exigida uma estrutura mínima de relatório contábil de propósito geral, incluindo demonstrações e notas explicativas, sob o regime de competência, visando a homogeneização e padronização dos demonstrativos entre os entes federativos. Questiona-se a conveniência do arranjo administrativo atual, no qual a contabilidade está subordinada ao órgão responsável pela gestão financeira. Sugere-se a independência institucional do setor da contabilidade, seguindo modelos de países desenvolvidos, para minimizar pressões e aumentar a fidedignidade das informações para a sociedade. O texto propõe inovar as fases da despesa, estabelecendo a autorização de crédito orçamentário, incluindo créditos adicionais, como a fase inicial e condição necessária à fixação do gasto. Além disso, sugere que a nova Lei Complementar de Finanças Públicas faculte aos entes o acréscimo de fases intermediárias, como o pré-empenho. Na gestão de recursos públicos, o aperfeiçoamento, que mantém a ênfase na unidade de tesouraria, inclui permitir a movimentação excepcional de recursos em contas de outras instituições financeiras. A Lei Complementar de Finanças Públicas também deve abordar a empenhorabilidade dos recursos de tesouraria, a possível cobrança por serviços de arrecadação de terceiros, a previsão excepcional para a reclassificação da vinculação de recursos dentro do exercício e o aprimoramento da norma de suprimento de fundos, adiantamentos. O descontrole na geração de restos a pagar, provocado pela facilidade com que dotações empenhadas e não pagas são inscritas e prorrogadas, atende ao interesse dos gestores. Para solucionar isso, a nova Lei Complementar de Finanças Públicas deve estabelecer regras de cancelamento por grupo de despesa, prevendo punições para os administradores. Os prazos sugeridos são 3 meses para o cancelamento de restos a pagar de despesas correntes e, no máximo, 1 ano para as despesas de capital, ressalvadas execuções mais longas. Adicionalmente, para os demais entes federativos, a restrição de inscrição em restos a pagar deve ser estendida a todos os exercícios, limitando-se ao saldo da disponibilidade de caixa e exigindo respeito à fonte de recurso. Por fim, para melhor controlar as despesas de exercícios anteriores, a legislação deve exigir que seu reconhecimento seja obrigatoriamente precedido de adequado e regular processo administrativo. Os fundos públicos são atualmente regidos pela Lei 4.320 de 64, que permite o saldo positivo ser transferido ao exercício seguinte. Embora a Constituição de 88 tenha exigido reavalidação, os fundos readquiriram caráter de permanentes por falta de novas revalidações. A nova Lei Complementar de Finanças Públicas deve exigir que a lei que instituir um fundo público defina seu prazo de vigência e estabeleça prazos para a avaliação periódica de todos os fundos, visando sua manutenção, aperfeiçoamento ou extinção, definindo o cronograma e os responsáveis por essa avaliação. Os fundos públicos deverão ser conceituados como um conjunto de recursos sem personalidade jurídica própria, vinculados a finalidades específicas que não possam ser executados diretamente pela instituição supervisora ou por vinculação de receitas específicas, assegurando que a disponibilidade de caixa do fundo esteja sujeita à administração financeira centralizada e que, em caso de extinção, o saldo financeiro seja transferido ao órgão central da administração financeira, bem como distinguir fundos de natureza contábil, com saques efetuados diretamente contra o Tesouro, e fundos de natureza financeira, recursos do Tesouro depositados em agente financeiro, conforme cronograma. Por fim, deve vedar a criação de fundos privados por entes federativos, autarquias e fundações públicas, mas permitir
a participação em fundos privados já existentes sob condições restritivas bem definidas, como limite global de participação, ativos passíveis de integralização, direito a resgate e limite de responsabilidade dos cotistas. A nova Lei Complementar de Finanças Públicas deve ampliar o papel da auditoria interna, incluindo a avaliação de riscos e governança, além de permitir atuação consultiva para melhorar processos. Os órgãos de controle devem fiscalizar não apenas legalidade e legitimidade, mas também resultados, economicidade, eficiência, eficácia e efetividade, fortalecendo a cooperação entre órgãos internos, externos, Ministério Público e demais fiscalizadores. Para aumentar a transparência, deve haver audiências públicas semestrais, com o Tribunal de Contas e criação de ouvidorias como canais diretos de comunicação com a sociedade. A lei também deve estabelecer responsabilidade objetiva de órgãos e entidades pelo uso dos recursos recebidos por transferência, assegurando o direito de regresso contra agentes que causem prejuízo. Na informação de custos, deve-se separar pressupostos de objetivos e aprimorar a evidenciação do uso de recursos. Na avaliação de políticas públicas federais, o foco deve ser o monitoramento contínuo e público, com referência a padrões internacionais e condicionando programas de grande impacto à avaliação prévia. Por fim, a lei deve instituir o processo de revisão das despesas, para identificar economias e subsidiar decisões no último ano do governo. O projeto da nova Lei Complementar de Finanças Públicas constitui uma oportunidade para suplementar as atuais reformas fiscais, regulando preceitos constitucionais e substituindo a defasada Lei 4.320 de 64. O diagnóstico aponta que o Plano Plurianual, nos diversos formatos tentados, se mostrou inadequado como instrumento de alocação de recursos no médio prazo. Que a LOA tem sido repetidamente irrealista ao abrigar receitas superestimadas que financiam despesas além da capacidade fiscal, sendo os investimentos públicos mal selecionados a partir de projetos de baixa qualidade e os restos a pagar acumulados em patamares inaceitáveis. Os dispositivos de caráter geral que deveriam ser permanentes são sistematicamente repetidos nas LDOs. E, finalmente, os processos e procedimentos orçamentários não convergem com os padrões internacionais. A partir desse diagnóstico, a premissa que deve orientar a apreciação da nova lei na Câmara evita a duplicidade normativa com as leis de responsabilidade fiscal e o Decreto-Lei 200 de 67. Para tanto, regras fiscais e de transparência devem constar na LRF. Regras de organização da administração pública devem constar de lei complementar específica. E na nova Lei de Finanças Públicas devem constar as regras que tratam dos processos e dos procedimentos do ciclo de gestão das finanças públicas. As diretrizes de trabalho incluem introduzir uma visão de médio prazo para a programação anual de alocação de recursos, com aferição periódica da sustentabilidade fiscal no longo prazo, buscar o realismo orçamentário, desestimulando a superestimação de receitas e respeitando a capacidade fiscal, e adotar uma visão sistêmica e orientação centralizada para temas como investimentos plurianuais, contabilidade, controle interno, custos e avaliação, utilizando como referência as melhores práticas e padrões internacionais. Deve-se limitar a despesa conforme a meta de resultado fiscal e a prevenção de arrecadação, incorporando a visão de médio prazo para assegurar a qualidade na alocação de recursos. Os governos precisam adotar procedimentos mais modernos na gestão financeira, alocando recursos baseados na evolução das contas no médio prazo, buscando ganhos de eficiência nas despesas de custeio para aumentar o espaço fiscal. Além da reforma contábil em curso, são desejáveis a imposição de restrições mais eficazes à inscrição e manutenção de restos a pagar e despesas de exercícios anteriores, e a categorização e revalidação periódica dos fundos públicos. No que concerne ao controle, há espaço para o aprofundamento do controle social, a cooperação entre os órgãos de controle interno e externo e a maior repercussão social das atividades dos tribunais de contas, tomando como referência padrões internacionais e indicadores de países em estágio de desenvolvimento
semelhantes ao Brasil.